Muito bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, seja muito bem-vindo ao Com a Palavra dessa quinta-feira. Quinta-feira, você sabe, é dia dedicado à Eucaristia, é dia dedicado à presença real de Jesus no pão e no vinho consagrados. E hoje nós aqui iniciamos esse dia com a Palavra de Deus, com a palavra que justamente nos aproxima do Senhor e nos prepara para uma próxima oportunidade de recebê-lo na comunhão, para adorá-lo no Santíssimo Sacramento. A palavra nessa quinta-feira eucarística quer justamente nos ajudar a crescer na consciência de que Jesus se faz presente no pão e no vinho, de que Jesus está materialmente conosco em cada Santa Missa, em cada comunhão, cada vez que o adoramos num ostensório, num sacrário, Jesus está presente no meio de nós. Quase como se a gente pudesse dizer, não é preciso ir para o céu para encontrar com Jesus, Jesus está aqui. Está no sacrário da paróquia onde você mora, está no sacrário da igreja por onde você passa quando sai na hora do almoço do seu trabalho. Jesus está aqui nesta terra, presente no altar, quando celebramos a Santa Missa, quando o pão e o vinho se transformam no seu corpo e no seu sangue. Esse é o nosso tema de hoje, Eucaristia, pão e vinho. Eucaristia que se faz a partir de alimentos de verdade, o pão e o vinho. Eucaristia, que é presença de Jesus no meio de nós, através do santo sacrifício. Vamos começar esse nosso programa, então, meu irmão, minha irmã, rezando, pedindo a Deus, ao Senhor que fica conosco na Eucaristia, que Ele possa nos abençoar, abençoar este dia, abençoar esse tempo que vamos passar juntos aqui, em meditação e em oração. Vamos pedir a Jesus que esteja conosco, guie nossos corações, e nos ajude a escutar a sua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, nós agora invocamos o seu santíssimo nome. Pedimos que o Senhor esteja aqui conosco, que o Senhor entre nos nossos corações, que a sua palavra entre na nossa mente, que nós possamos nos abrir à sua graça, que nós possamos, Jesus, reconhecer a tua presença, o teu cuidado, a tua proximidade para conosco. Sim, Jesus, nesse momento em que nós participamos deste programa, nessa quinta eucarística, nós te pedimos, dai-nos a graça de podermos comungar espiritualmente da tua presença em nossos corações. Leva, Jesus, agora a tua bênção a cada uma das pessoas que reza conosco, a cada uma das pessoas que participa deste programa. Leva, Senhor, a cada uma delas a graça que elas mais necessitam. Leva, Senhor, a cada uma delas a esperança, a alegria e a paz que vem de Ti. Amém. Meu irmão, minha irmã, nós estamos nessa quinta eucarística e hoje o Com a Palavra tem justamente o tema Eucaristia, pão e vinho. Eucaristia, esse milagre de amor que se faz a partir de alimentos tão humanos como o pão tirado do trigo, como o vinho que se faz a partir da uva. Esses alimentos se transformam, esses alimentos são transformados, são transubstanciados, para usar a palavra que a igreja utiliza, no corpo e no sangue de Jesus, na sua presença material no meio de nós. Nós queremos então hoje justamente falar sobre a Eucaristia, o pão e o vinho, que transformados são para nós corpo e sangue de Jesus, o nosso Salvador. Uma coisa importante que a gente não pode esquecer é que a Eucaristia ela é o sacramento do sacrifício de Jesus, do sacrifício que nos salva. Como que a Eucaristia foi instituída? Vamos lembrar. Jesus, na última ceia, estava lá com pão e vinho, um dia antes de morrer e dar a vida por nós. Ele pega aquele pão e ele diz aos seus discípulos, isto é o meu corpo, por isso, tomem e comam. Jesus depois pega o vinho e diz, tomai e bebei, isto é o meu sangue.
o corpo e o sangue de Jesus, que seriam entregues pela salvação da humanidade, que seria derramado, no caso do sangue, pela salvação da humanidade, seriam entregues no dia seguinte, no alto da cruz. Portanto, na quinta-feira santa, na ceia, a partir do pão e do vinho, Jesus estabelece o sacramento do seu sacrifício, de tal forma que toda vez que a gente celebra a Eucaristia, toda vez que a gente celebra a comunhão com o corpo e o sangue do Senhor, através do pão e do vinho, nós estamos celebrando sacramentalmente aquele sacrifício que nos salvou quando Jesus, no alto da cruz, entregou a vida por nós. O pão e o vinho são, literalmente, são mesmo, não é força de expressão não, eles são o corpo e o sangue de Jesus, aquele mesmo corpo que foi entregue na cruz por nós, aquele mesmo sangue que se derramou na cruz por nós. Esse corpo, esse sangue, eles estão presentes sobre o altar, eles estão presentes no coração de quem recebe a comunhão, eles estão presentes na Santa Missa, no sacrário das igrejas, eles estão presentes onde quer que haja o pão e o vinho consagrados. Quem disse isso? Foi a igreja? Não. Quem disse isso foi um papa? Não. Quem disse isso foi o Padre Leonardo? Coitado do Padre Leonardo. Quem disse isso foi Jesus. Dá uma olhada, pega a sua Bíblia aí. João capítulo 6, versículo 51. João capítulo 6, versículo 51. Diz assim, Jesus falando: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Que bonito, né? O pão que eu hei de dar, o pão que eu vou entregar para vocês, o pão que eu na última ceia deixarei para vocês, é a minha carne que é dada para a salvação do mundo. Veja só, no Evangelho de São João, que é o Evangelho que nós estamos lendo aqui, a última ceia ela é um pouco diferente do que é nos outros 3 evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas, quando escrevem sobre a última ceia, eles focam na última ceia justamente na instituição da Eucaristia. Jesus que pega o pão, dá graças, parte e entrega aos discípulos. Jesus que pega o vinho, dá graças e passa para os discípulos. Isso aparece com bastante ênfase em Mateus, Marcos e Lucas. Em João, na última ceia, não tem essa cena. João não contou essa cena na última ceia. Na última ceia, João preferiu dar o enfoque maior dele no lava-pés, quando Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Quando a gente está no Evangelho de João, então, o momento em que se fala de Eucaristia não é necessariamente na última ceia, mas é principalmente aqui no Evangelho do capítulo 6, quando Jesus, depois de multiplicar os pães, começa a discutir com os judeus, falando justamente que o pão que interessa não é o pão que ele acabou de multiplicar, porque esse pão, ele parece que alimenta agora, mas a fome vem logo depois. Esse pão alimenta agora, mas de novo eu vou sentir fome. Esse pão não me salva, de certa maneira. Então Jesus começa a falar, olha, o pão que é importante de verdade, não é esse que eu multipliquei. O pão importante, o pão que vocês devem buscar, o pão que vocês têm que lutar por ele todos os dias, é o pão que alimenta para a vida eterna. E que pão é esse? Esse pão é o próprio Jesus, que lá na frente, lá na última ceia, vai ser dado em alimento para todos os homens e mulheres, de todo tempo e de todo lugar. E esse pão, o pão que Jesus dará, o pão que Jesus entregou na última ceia, esse pão não é um alimento qualquer. Você ouviu Jesus falando, esse pão é a minha carne que é dada por vós. O pão que Jesus deu, o pão que alimenta para a vida eterna, o pão que foi entregue na última ceia, o pão que está sobre o altar na celebração da missa, o pão que eu recebo em comunhão quando eu vou à Eucaristia, o pão que está no sacrário da paróquia perto da minha casa. Esse pão, porque Jesus prometeu, é a carne dele dada pela nossa salvação, é o corpo dele dado pela nossa salvação, é o sangue dele derramado por nós. O pão que alimenta para a vida eterna, pão e vinho,
corpo e sangue de Jesus são, para nós, fonte de salvação neste momento da nossa vida. Meu irmão, minha irmã, quando nós estamos falando então da Eucaristia, nós estamos falando de alimento concreto: pão, trigo e vinho, uva. Nós estamos falando de um alimento que está presente em quase todas as culturas. Todo mundo come pão, né? Pão, ele está presente na mesa do pobre, ele está presente na mesa do rico. O pão está presente aqui no Ocidente, está presente no Oriente. O pão é base de alimentação da humanidade inteira. E quando a gente diz que Jesus deu um pão para nós, e nesse pão está presente a carne redentora dele, o corpo redentor dele, nós estamos dizendo então que essa salvação é para todos os povos, para todas as pessoas, para todo mundo. A salvação de Jesus não é para o rico, só para quem pode comprar um alimento diferenciado. A salvação de Jesus é para todos, porque todos nos alimentamos do pão. A salvação de Jesus é para pessoas de todo o tempo, de toda a história. Não é só para quem conviveu com ele há 2000 anos, é para nós também, porque o pão é um alimento que atravessa gerações. Todo mundo na história da humanidade tem o pão, o trigo como base de alimentação. Quando nós falamos do vinho, que vem do fruto da videira, da uva, nós estamos falando de uma bebida que traz a alegria, a leveza da vida, que ao longo das culturas sempre representou de alguma maneira a felicidade. Por isso, Jesus que se faz presente também através do vinho eucarístico, que deixa o seu sangue aqui no vinho eucarístico. Esse Jesus quer ser o alimento da felicidade verdadeira do nosso coração, quer ser o alimento que dá verdadeiramente a alegria para cada um de nós. Eucaristia, pão e vinho, feitos corpo e sangue de Jesus, o nosso Salvador. Nós vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para continuar nessa quinta eucarística, falando dele, o grande presente que o Senhor nos deixou. Fique com a gente. Retiro Nacional 2026. Amado povo de Deus, não posso deixar de dizer, você já fez a sua inscrição para o retiro? O retiro será dia 28 de fevereiro e 1º de março. Mas as inscrições estão abertas, evangelizarepreciso.com.br. Não deixe para a última hora. Dias 28 de fevereiro e 1º de março, no Centro de Eventos Positivo, em Curitiba, Paraná. Prepare-se e participe desta imersão espiritual. Você que tem sofrido com dores nas juntas, coluna, joelhos, dores no corpo, com certeza seu médico já deve ter falado que é falta de cartilagem, ou recomendado cúrcuma ou magnésio ou alguma coisa desse tipo, não é verdade? Por isso, a Vitai Gold tem agora o Vitai 7.1. São os 7 principais ativos para cuidar da sua saúde e ajudar você que sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas, na coluna, enfim. Queremos o melhor para você. Atenção! Esse recado não é apenas a indicação de um produto de qualidade. É, na verdade, uma indicação poderosa que irá ajudar você que sente dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas ou na coluna. Se você convive com qualquer uma dessas dores, esse recado é para você. Muitas pessoas acabam se acostumando com a dor, achando que isso faz parte da vida. Mas não deve ser assim. Ninguém precisa aceitar a dor como algo normal. É possível viver sem dor, com mais disposição, mobilidade e qualidade de vida. E o melhor, de forma 100% natural, sem agredir o seu corpo. A Vitai Gold uniu o que há de melhor em pesquisa científica e ingredientes naturais para criar o Vitai 7 em 1. Um suplemento completo que combina os 7 produtos naturais mais usados no Brasil no auxílio do combate às dores. Ele traz magnésio e cúrcuma para aliviar inflamações e colágeno tipo 2, essencial na recuperação das cartilagens e articulações. Não perca tempo. Ligue 0800 321 6500. Vou repetir, 0800 321 6500.
Volte a viver sem dores com o Vitais 7 em 1 e com 70% de desconto para as 100 primeiras ligações. Mas liga agora, 70% de desconto, mais hora Pronove solúvel de brinde. Atenção! Seus olhos coçam, ardem demais, escorre aquela lágrima quente, você sofre com catarata? Então você precisa do Vision X. Ontem minhas vistas estavam ruins, queimava, saía água e tinha catarata. Aí eu comecei a tomar o Vision X. Aí minhas vistas melhorou. Aí não coçou mais e nem saiu água. Eu recomendo às pessoas que querem melhorar as vistas, tomar o Vision X, porque foi bom para mim e eu quero que seja bom para vocês. O Vision X foi feito para você que tem dificuldade de enxergar. Com apenas uma cápsula ao dia, o resultado é rápido. Tomei o Vision X e foi muito bom. Eu tô muito bem. Ligando agora, você paga metade do preço e ganha essa linda ecobag. Olha, para mim é uma alegria ter você aqui dentro da minha casa todos os dias, aqui onde nós nos sentimos família, porque os temas que nós trazemos de segunda a sexta são muito relevantes para você, para sua família, para aquelas pessoas que você ama. Muita espiritualidade, muito conteúdo prático para te ajudar no seu dia a dia. Por isso, de segunda a sexta-feira, às 3h30 da tarde, vem comigo, o programa Vida em Foco. Seja muito bem-vindo de volta, meu irmão, minha irmã. Estamos de volta com a palavra para esse segundo bloco, em que nessa quinta-feira eucarística nós estamos meditando justamente sobre a Eucaristia, pão e vinho. Esse alimento, essa bebida em que Jesus quis estar presente com o seu corpo e o seu sangue para a salvação de toda a humanidade. No começo desse segundo bloco eu quero pedir a sua ajuda, se você puder, faça uma doação para a TV Evangelizar. Você tem aqui na tela o QR Code, a chave Pix, você pode fazer uma oferta agora para nós e assim ajudar esta obra a chegar cada vez mais longe. Não só este programa, Com a Palavra, mas toda a programação, toda a grade da TV Evangelizar, as missas, as pregações, a noite de louvor, tudo só é possível graças à sua generosidade, graças à sua ajuda. Então, se você pode, meu irmão, minha irmã, nesse mês de janeiro, você pode nos ajudar a chegar mais longe a partir da sua doação, a partir da sua ajuda e da sua oferta generosa. Muito obrigado pelo que você faz por nós, que Deus te abençoe. Nós estamos falando sobre pão e vinho, os alimentos nos quais Jesus quis ficar presente, nos quais Jesus quis se entregar como salvação para todo homem, para toda mulher, em todo tempo, em todo lugar. Pão e vinho, eles são, depois de consagrados, realmente a presença de Jesus no meio de nós. Jesus é verdadeiramente presente na Eucaristia. Jesus realmente está ali. O pão consagrado é de verdade o corpo de Cristo. O vinho consagrado é de verdade o sangue de Cristo. Eles não simbolizam corpo e sangue. A nossa fé é muito clara nesse sentido. O corpo e o sangue de Jesus estão de verdade presentes ali no pão e no vinho. Mas pão e vinho, eles têm certo simbolismo também atrelados a eles. Pão e vinho também significam alguma coisa, também simbolizam alguma coisa. Por exemplo, pão. O que o pão simboliza para nós? O que o pão significa para nós? O pão, que foi escolhido por Jesus como alimento para que ele estivesse presente sempre, ele traz com ele muitos significados. Por exemplo, o pão é um alimento que nos une enquanto seres humanos. Por quê? Porque o pão é um alimento que eu dizia no primeiro bloco, está presente na mesa de todo mundo. O pão é um alimento que está presente na mesa do pobre, na mesa do rico, na mesa do ocidental, na mesa do oriental, na mesa do homem, na alimentação da mulher. Ou seja, o pão é um alimento que une todas as culturas, todos os povos e todas as pessoas. O pão, portanto, tem com ele um simbolismo, um significado de unidade. Nós somos irmãos e irmãs porque comemos do mesmo pão, porque nos alimentamos da mesma comida. Nós somos irmãos e irmãs porque temos na nossa mesa o mesmo prato, pão.
O pão é um alimento que nos lembra, portanto, a fraternidade, a unidade, o fato de que todos somos irmãos. Além disso, o pão ele é construído a partir da junção de muitos grãos de trigo. Muitos grãos de trigo se juntam, se unem, se formam para poder produzir o pão. E isso também, de alguma maneira, representa para nós como deve ser a humanidade, como deve ser a igreja, como deve ser a família e qualquer outra instituição. Somos muitos, é verdade. Lá em casa somos 10 pessoas, padre. Então, somos 10. Mas precisamos estar unidos, formando um só corpo, como todos os grãos de trigo unidos formam um só pão, uma só massa. A humanidade inteira, cada um com suas diferenças, cada povo com a sua peculiaridade, cada pessoa com a sua individualidade, mas a humanidade inteira precisa também buscar ser um só. Quando o assunto é o bem comum, quando o assunto é a paz, quando o assunto é a prosperidade, quando o assunto é a salvação. O pão, justamente, formado a partir de muitos grãos de trigo, nos lembra que nós podemos, não interessa quantos sejamos, nós podemos viver unidos, e unidos podemos formar um só corpo, e unidos podemos formar um só alimento, e unidos podemos formar um só para a salvação da humanidade, para a salvação da nossa família, para a salvação do nosso povo, e assim sucessivamente. Qualquer pastoral na igreja, qualquer família, qualquer grupo, qualquer equipe, se não tiver essa ideia de se unir, de ser como um só, de buscar todos um só objetivo em comum, aí não tem futuro, viu? Vai ter sempre dificuldade, vai ter sempre problema, vai acabar de alguma maneira fracassando no seu objetivo, porque a gente precisa, assim como o pão, lembrar que somos diferentes, somos muitos, mas precisamos formar um só corpo. Por isso o pão representa, além de tudo, essa unidade, essa fraternidade que nós devemos buscar. E o vinho? O vinho que foi escolhido por Jesus para ser a presença real dele, o seu sangue derramado por nós. O vinho ele tem uma representação muito específica, ele representa o sacrifício. Olha que coisa curiosa, o vinho, para ser feito, ele precisa de uvas, mas não de uvas inteiras, ele precisa de uvas esmagadas, de uvas machucadas, de uvas feridas. A uva precisa ser amassada, a uva precisa ser como que desfeita, como que machucada, para que o vinho possa ser produzido. O vinho se produz a partir, de certa maneira, do sacrifício da uva, da ferida da uva. E assim o vinho representa então para nós justamente essa noção de sacrifício. É verdade, temos o sacrifício de Jesus. Jesus se sacrificou por nós, derramou o seu sangue por nós, deixou na cruz até a última gota de sangue por amor a cada um de nós. Mas o vinho também pode representar, nesse sentido, o sacrifício que todos nós precisamos fazer em prol do bem e da salvação do outro. A gente não salva ninguém, quem salva é Jesus, mas a gente pode contribuir para que a salvação alcance as pessoas. A gente pode contribuir para que a salvação chegue até as pessoas. A gente pode contribuir para que as pessoas tomem consciência da salvação e assim possam ter mais esperança, e assim possam se libertar, e assim possam viver mais em paz. Essa contribuição que a gente dá, esse nosso auxílio, vamos dizer assim, ao plano de salvação de Jesus, a gente dá com o nosso sacrifício. A gente dá quando a gente se deixa esmagar, como a uva, por exemplo. A gente dá quando a gente passa a comungar desse gesto de sacrifício de Jesus. Quando a gente faz na nossa vida a mesma coisa que Ele fez. Quando a gente aceita, em alguns aspectos, ser esmagado, para que o vinho da salvação possa alcançar as pessoas à nossa volta. Veja que coisa curiosa. Se eu nunca aceitar me esmagar, se eu nunca aceitar perder alguma coisa, se eu nunca aceitar me desgastar, eu nunca vou contribuir para o bem de ninguém. Porque fazer o bem desgasta. Fazer o bem é sacrifício.
Fazer o bem muitas vezes exige esforço de nós. Se eu quero ajudar alguém materialmente, eu preciso tirar do meu bolso. E isso dói. O bolso é o órgão que mais dói no ser humano, né? Tirar do meu bolso para ajudar alguém, dói. Deixar de descansar para poder ir ajudar alguém que está precisando, dói. Ah, tem o fulano lá que está precisando fazer a mudança dele. Puxa, mas hoje eu queria dormir um pouco mais, eu queria descansar. Pois é, dói. Dói ir lá e ajudar quem está precisando. Quando alguém está precisando falar alguma coisa, quando alguém está precisando de um ouvido para escutar as histórias, para desabafar ou para qualquer coisa, dói, porque a gente também gostaria de a gente falar. Não sei se você já prestou atenção nisso, mas quando chega alguém que quer conversar com você, a tentação principal é você logo começar a falar em cima, né? A pessoa vem te contar uma história e você fala assim, nossa, comigo já aconteceu isso também? E aí você começa a contar a sua. E ao invés de você escutar o outro, você quer que o outro te escute. Por quê? Eu também quero ser ouvido, eu também quero que as pessoas se compadeçam das minhas dores. Então, abrir mão do meu desejo para escutar o outro e acolher o outro, isso dói também. Isso cansa também, isso também é sacrifício. Para que eu faça o bem ao outro, para que eu ajude no plano de salvação do outro, para que eu ajude o outro a ser alcançado pela salvação de Cristo, eu preciso me deixar esmagar no meu desejo de ser o primeiro, me deixar esmagar no meu desejo de ser rico e ter todos os bens para mim, me deixar esmagar no meu desejo de que todas as pessoas tenham pena de mim, no meu desejo de ser o mais bem visto e etc, etc. Se eu não me deixar esmagar nessas coisas, eu não serei canal e instrumento da salvação de Deus na vida de ninguém. E o vinho nos lembra disso. O vinho que se faz a partir da uva esmagada me lembra justamente disso. Por fim, meu irmão, minha irmã, a última comparação, o último símbolo que eu queria trazer para você nessa manhã, é que tanto o trigo quanto a uva só podem produzir pão e vinho se eles morrerem. Se eles saírem do pé que os mantém vivos, se eles de alguma maneira forem colhidos, se eles de alguma maneira forem levados para a fabricação do pão e do vinho. E isso é a morte do trigo, é a morte da uva. Espiritualmente falando, eu e você também só poderemos ser verdadeiramente salvos e só poderemos ser verdadeiramente canais e instrumentos do alcance dessa salvação na vida do outro se a gente aceitar morrer. Não estou falando necessariamente de morte física, é claro, não estou falando necessariamente aqui de matar o corpo, mas estou falando de morrer um homem velho, para usar aquela imagem de São Paulo. Estou falando de deixar morrer as nossas vontades em favor da necessidade que o outro tem. Eu estou falando de deixar morrer a nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa preguiça, a nossa avareza, o nosso egoísmo, que nos impedem tanto de chegar perto do outro que está precisando. É preciso morrer um pouquinho a cada dia. É preciso deixar morrer o homem velho em nós um pouquinho a cada dia, para que assim, através da morte do homem velho, Deus possa colher o que há de melhor em nós e a partir dessa colheita, produzir o fruto da salvação na vida das pessoas à nossa volta e na nossa própria vida. Pão e vinho, os elementos escolhidos por Jesus para que Ele permanecesse materialmente junto de nós, que se transformam no corpo e no sangue dele a cada Santa Missa, nos ensinam que é morrendo que se vive, é se doando, é se entregando, é se deixando esmagar, que nós nos tornaremos canais e instrumentos da salvação de Deus, não só para nós, mas também para as pessoas à nossa volta. Vamos então, encerrando esse programa, pedir a Deus que nos ajude a nos inspirar no pão e no vinho, para fazermos a vontade dEle e não a nossa, na nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Senhor Deus te abençoe, onde quer que você esteja. Derrame sobre você a graça e a bênção que você mais necessita neste dia. E que Ele te ajude, com a força da salvação que vem da sua Santa Cruz, a enfrentar todas as dificuldades materiais e espirituais ao longo deste dia e ao longo da sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Você fica agora com o Bom Dia Evangelizar. Tenha um excelente dia. Até mais. Bom dia, povo de Deus.